Olá, meu nome é Cristiane Monteiro, eu sou doutora em imunologia, sou uma das tutoras da Liga LAIM, que eu tanto amo, que é a Liga Acadêmica de Imunologia Aplicada à Clínica Médica, e, acima de qualquer coisa, eu gostaria de dar as boas-vindas para você que está aqui conosco, iniciando essa etapa maravilhosa, que é a descoberta não apenas da imunologia, mas a sua aplicabilidade no dia a dia. Esse é o grande foco que a gente tem da LAIN, o estudo básico e tenta trazer isso para a realidade da gente no dia a dia. Estamos dando início ao nosso primeiro curso introdutório e eu vou estar falando para vocês hoje sobre a importância da vacinação. Antes de qualquer coisa, quando a gente, no momento que nós estamos atualmente, discutindo Covid, onde estamos avaliando um tipo ou outro de vacina, cabe a gente perguntar o porquê de toda essa discussão. Vacinação não é um processo novo, não é uma identificação nova, nem algo que apareceu por causa da pandemia que nós estamos vivendo agora de Covid. Isso não é real. Na realidade, o que a gente sabe é que a vacinação vem lá de trás do século de 1885, lá com Edward Jenner. O que aconteceu? Edward Jenner, na verdade, ele observou que nós tínhamos a varíola bovina, nós tínhamos a varíola humana. E Jenner viu que quando se coletava, a bovina era mais leve, e quando se observava a humana, parecia ser muito mais agressiva. Então, mesma doença, uma mais branda, outra mais agressiva. Será que se eu pegar o material, que na verdade era um pus, um prurido que saía do lado de fora da ferida dos animais, do gado, e eu aplicasse nos indivíduos, será que eles ficariam menos doentes? Esse foi o grande experimento de Jenner. E o que ele observou é que sim, que naquele material existia alguma coisa que facilitava com que o organismo não desenvolvesse a varíola, mas desenvolvesse outras coisas que mais tarde nós ficamos conhecendo por anticorpos. Então vamos lá. Jenner, ele era um médico e ele estudava outras comorbidades. E ele observou, vendo o gado e vendo os homens, se que havia uma possibilidade de integração. E essa possibilidade de integração faria com que os indivíduos tivessem o quê? Menor risco de vir a óbito, porque a varíola, ela causava, na verdade, várias bolhas ao redor do corpo e muitas pessoas acabavam falecendo por insuficiência respiratória. Curiosamente, para se dar continuidade a isso, precisamos vacinar as pessoas. Então, daí dar origem à vacina. Isso é uma charge francesa à época, que eu trouxe para mostrar para vocês. As pessoas começaram a debochar, então vamos procurar o que que o boi tem, o que que a vaca tem, na verdade, que tem de melhor do que os seres humanos. Esse tema do deboche lembra alguma situação atual, não é isso, gente? Várias pessoas se sentindo obrigadas a vacinar e não querendo se vacinar por conta de algumas questões pessoais. Questões pessoais, o que que a gente poderia falar em relação a isso, né? Na verdade, a gente lembra de Oswaldo Cruz, que ele diz que as pessoas sentiam que o seu corpo estava sendo violado, que eu estava colocando alguma coisa externa dentro do meu corpo, sem a minha autorização. E essa foi a revolta da vacina. Observe que no slide anterior, nós trouxemos a situação na França, onde as pessoas também começaram a ter uma atitude de não querer se vacinar, então que se repelia aquele, basicamente por conta de que não queria se expor ao processo vacinal. Gente, é muito importante que a gente compreenda que nem sempre é fácil aceitar uma nova diretriz. Só que foi provado por Jenner e por Oswaldo Cruz, à época, que, na realidade, a vacinação ela permitiria o quê? Que nós tivéssemos a erradicação daquelas doenças. Então, a varíola seria controlada por conta do processo vacinal. Hoje, com a questão do Covid, nós vemos muito claramente essa resposta das pessoas. Temos aquela discussão, vou vacinar com a AstraZeneca, vou vacinar com o Coronavac, qual é a melhor vacina? Eu não quero vacinar. Hoje nós temos os grupos anti-vacinas, que são extremamente fortes, e a gente não pode deixar de falar disso,
Porque vacinar, segundo o Ministério da Saúde, é criar artificialmente e sem risco um estado de proteção contra determinadas doenças infecto-contagiosas e graves. Vou dar um exemplo para vocês. Todas as vezes que nós tivemos uma epidemia de ebola, imediatamente iniciou-se um processo de aplicação do soro. Por que a gente não foi vacinar contra o ebola? Isso é muito interessante, que é onde nós fazemos a grande diferença entre vacinar e administrar soro. Vou dar um exemplo para vocês: ebola. Outro exemplo para vocês: picada de escorpião, picada de cobra. O que acontece quando nós temos a picada da cobra? Nós temos uma grande quantidade de veneno na circulação. São muitos venenos na circulação. Aquela quantidade, ela precisa ser parada agora, nesse exato minuto. Porque se eu não parar agora, nesse exato minuto, aquele veneno que está ali sendo formado, aquele veneno está sendo ali produzido, imediatamente isso vai gerar o quê? Algum colapso no organismo. No caso do veneno de cobra, o paciente ele pode vir a desenvolver uma sepse por excesso de resposta do organismo contra aquela quantidade de veneno e pode vir a óbito. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos conter aquele veneno. E como é que a gente contém aquele veneno? Dando soro. O soro, ele apresenta proteínas específicas que vão controlar o processo de espalhamento daquele soro no nosso organismo de forma rápida. Então, em algumas horas, você já sabe que você começa a controlar e você não leva o paciente a óbito. No caso da vacina, eu vou precisar passar por um processo. E esse processo ele é muito interessante, porque toda vez que eu tenho alguma coisa de fora, externa, eu preciso dizer para o meu organismo, ó, isso é externo. Então, por exemplo, venenos de cobra, só porque a gente está falando dele. Vou avisar o meu organismo, ó, isso aqui é o veneno de cobra. Você vai precisar ensinar ao sistema imunológico que esse aqui é um veneno de cobra. Já que é um veneno de cobra, ele vai ter que produzir anticorpos contra ele. E a partir daí ele vai ter que aumentar a quantidade de anticorpos. Gente, isso vai virar umas 2 semanas. Já vinha óbito. Então eu preciso que do soro, que vai ser mais rápido, e não de um processo mais lento. Bom, se o soro é mais rápido, então por que a gente não trata todo paciente que está doente com soro? Soro não deixa memória. Isso é importante. Se acontecem mudanças na expressão gênica, eu não consigo pegar. Exemplo, Covid mudou. Covid mudou, como é que eu vou saber que a vacina que eu vou tomar ou que o soro que eu vou tomar vai facilitar ou não? Na minha vacina, eu tenho várias possibilidades de arranjo do meu Covid. Se eu tenho várias possibilidades de arranjo do meu Covid, isso quer dizer que eu consigo uma outra coisa. Se eu tenho, por exemplo, a variante ABC, eu sei que, como a produção daquela vacina gerava os diferentes subtipos, como a ABCDE, e a minha variante é ABC, eu concordo que, dentro da minha vacina, eu já tenho aquela variante incluída. Então, eu já vou estar o quê? Protegido. Já com soro, imagina, eu entro em contato com Covid hoje, e aí, semana, produzo, administro o soro, nesse exato momento, dei uma melhorada, deu 2 dias, encontrei alguém, aerossóis, entrou em contato com o meu organismo, passou pela minha barreira externa, e entrei em contato de novo. Covid de novo, forma severa, posso vir a óbito. Ué, mas você não fez a sorologia? Sim, mas a sorologia não gera memória. Ela não prepara o organismo para que no próximo encontro eu tenha a forma mais leve e eu tenha uma resposta maior. E não prepara também o que a vacinação faz para 2 tipos de resposta, que é a resposta mediada por células e a resposta que ela é mediada por anticorpos. A gente vai ver isso já já com mais detalhes. Bom, se temos que vacinar, porque vacinar é preciso, vamos dar início às campanhas. Então apareceu esse bonequinho lindo que a gente chama de
Zé Gotinha, né? Por que que o Zé Gotinha apareceu? Era importante, gente, criar uma assimilação com as crianças, com os idosos, algo que não fosse invasivo. Observe que a gente hoje ainda tem várias vacinas que a gente administra de forma intramuscular, mas a ideia de, se for só uma gotinha, até tinha a campanha, a gotinha, por favor, iria doer menos no paciente. Então, estaria bom, porque a dor, o incômodo afasta as pessoas e a gente queria aproximá-los. Então, vamos criar um personagem como o Zé Gotinha para facilitar esse processo. Eu não sei o quanto vocês estudam a nível mundial, mas o SUS ele tem grande sucesso no processo vacinal. Aliás, o sistema vacinal do Brasil é um dos melhores do mundo. As crianças ficam extremamente felizes de saber que elas podem ter muito mais vacinas de gotinha do que vacinas que são intramusculares, né? Bom, conseguimos aderir as crianças com essa campanha, falamos para a população que não iria doer tanto, e qual era o objetivo de estar vacinando? É criar uma proteção contra os diferentes agentes. E tudo isso começou, na verdade, principalmente com uma preocupação grave da poliomielite, porque, na verdade, a poliomielite a gente desenvolvia e utilizava o pulmão de ferro, porque, infelizmente, a criança parava de andar, parava de se mexer, e ela parava de realizar os movimentos respiratórios. Então, o diafragma dela parava de funcionar. Então, se eu tenho a parada de funcionamento do meu diafragma, eu tenho comprometimento do meu processo de inspiração e expiração, a criança vem a óbito. Então, a ideia é que eu vou proteger essa criança logo nos primeiros anos de vida, fazendo com que ela fique ali livre de entrar em contato com aquele corpo estranho que estaria causando a doença. Os idosos foram automaticamente incluídos por ser um outro grupo mais sensível. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que é imunologia? A imunologia é a área das ciências médicas responsável por estudar como o organismo do paciente resolve. Então, quando nós nascemos, nós temos o sistema imune em formação. Quando nós somos idosos, esse sistema imune, ele já está começando a decair um pouco. Então, vamos lá. Quando é criança, quando são bebês, neonatos, está no processo de início da ativação do sistema imune e da formação. Melhor época da sua vida, 35 até os 44 anos, assim, você está no ápice, o sistema imune está enfrentando tudo, tudo, tudo. Só que a partir dos 50, ele começa a decair. E é quando você começa a ter erros. Então, vamos lá. Por que que a gente fala que crianças são suscetíveis? Porque crianças estão em formação e os idosos passam por um processo chamado imunossenescência. O que é a imunossenescência? A imunossenescência é um processo pelo qual nós temos fragilidade no processo de resposta imunológica. O que é a fragilidade no processo de resposta imunológica? Nós passamos a ter erros. Observe que a pessoa passou a vida inteira encontrando com vírus, bactéria, vermes, fungos, a vida inteira. E, de repente, a gente começou a acumular erros. Vou dar um outro exemplo para você. Na verdade, eu posso agora ter dificuldade de apresentar para o meu organismo qual é o meu antígeno. O que é antígeno? O antígeno é o meu corpo estranho que entra no nosso organismo, capaz de causar uma resposta imunológica. Quando a gente fala de antígenos patogênicos, nós temos, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, nós temos os vermes, que a gente chama de eumintos. Considerando esses quatro, vírus, quando eu tenho um vírus, vocês concordam que eu preciso dizer para o meu organismo que é um vírus? Porque senão ele não vai saber. Eu também preciso dizer que é uma bactéria. Então, esse processo de apresentar o vírus ou a bactéria, ele começa a falhar na essência. E o desenvolvimento da criança ele está sendo aprimorado. Então, por isso que a gente dois lados são grupos muito fortes de risco, porque um está em formação e o outro está em descendência. Não adianta excesso de vitamina D, não adianta excesso de vitamina C, boa alimentação, para evitar a imunossenescência. A imunossenescência ela vai acontecer de qualquer maneira. A diferença é o quanto nós vamos ter de comprometimento. Porque vocês têm que observar que lá na época do DNA, vocês estudavam uma coisa chamada telômero.
E o telômero, ele vai acabando nas nossas células, e elas acumulam mutações, e aumentam a quantidade de espécies reativas de oxigênio na circulação. O aumento dessas espécies reativas de oxigênio contribuem para a mutação. É por isso que muitas vezes um antibiótico não funciona, é por isso que muitas vezes um anti-inflamatório não funciona. Eu tenho tantas espécies de oxigênio ali presentes naquele meio que se eu não desligar, eu não consigo administrar nenhum medicamento que faça valer melhor. É por isso que muitas vezes se ouve o médico prescrever, vamos tomar um anti-inflamatório e vamos tomar um antibiótico. Aí fala assim, para quê? Para aumentar a função do antibiótico, a grosso modo. Mas para vocês agora, que estão no processo de compreensão da resposta imune, qual é o objetivo? Impedir que eu tenha aumento dessas espécies reativas de oxigênio, produzida pelo sistema imune que está combatendo aquele corpo estranho, aquela bactéria. Então, eu paro de produzir para que o antibiótico possa agir direto na bactéria. Porque se eu continuar com muitas espécies de oxigênio aqui, elas vão oxidar o antibiótico. E o antibiótico não vai funcionar. Incrível pensar que a imunossenescência ela é uma área muito importante hoje está se desenvolvendo na medicina, porque nós já estamos aumentando a nossa longevidade, não é isso? Então, crianças e idosos, grupos importantíssimos para serem vacinados e desenvolverem uma resposta ao quê? Imunológica quando encontrarem um antígeno específico. De repente, o mundo mudou quando apareceu um antígeno específico chamado coronavírus. Eu estou baseando minha aula de vacinação muito em coronavírus, porque estamos vivendo uma pandemia, mas eu queria deixar bem claro que quando nós tivemos a influenza, nós tivemos uma pandemia, então também é importante a vacinação. Nós temos a vacinação para BCG, nós temos a vacinação para febre amarela. Nossa, nós temos diferentes tipos de vacinação. Então, o Covid é apenas mais um para a gente falar. Só que como é ele que, nesse momento, ocupa um lugar de destaque, nós estamos falando mais dele, inclusive, na LAIN. E, baseado em tudo que eu vim contando para vocês, e a função do sistema imune, eu queria chamar a atenção para vocês para esse quadro, aonde a resposta imune, ela se depara com 4 grandes fases. A primeira é isso que a gente chama de reconhecimento imunológico. O que eu acabei de falar para vocês? Eu tenho que saber se é bactéria, eu tenho que saber se é vírus, eu tenho que saber se é verme, eu tenho que saber se é um protozoário, então eu tenho que fazer um reconhecimento. Esse reconhecimento passa por um processo de apresentar. Sistema imune, esse é o antígeno, e nós chamamos isso de reconhecimento imunológico. Uma vez que o sistema imune faça o reconhecimento imunológico, você vai começar a responder. Então, eu vou recrutar as células específicas, as proteínas específicas para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Proteína C reativa. A proteína C reativa, ela é um marcador que nós utilizamos na clínica médica para saber o estado do organismo do paciente. Então, basicamente assim, se a minha PCR estiver alta, então 40, 100, 200, eu sei que tem alguma coisa comprometendo o organismo do meu paciente. Se ela tiver 2, 3 miligramas por decilitro, eu sei o quê? Que o meu paciente está bem. Olha que interessante. Não é uma proteína direta do sistema imune, mas ela é liberada na circulação para chamar mais ajuda. E hoje, na clínica médica, a gente utiliza ela fortemente para pacientes que estão entubados, para pacientes que estão internados, a gente sempre avalia a PCR, para que a gente possa saber como está o estado dele. Mas essa não é a única função das células do sistema imune. Nas funções, nós também temos as células. E essas células vão ser responsáveis por combater, cada uma delas, um antígeno específico. Depois disso, essas células geram memória, porque a gente não quer que lá na frente aconteça de novo o mesmo caso. Então, a memória imunológica, ela existe a partir do momento que eu reconheci o meu organismo, meu corpo estranho, o meu antígeno, eu iniciei um processo de resposta a ele com células e proteínas que vão tentar destruí-lo. Uma vez que eu tenho a estratégia montada e funcional, eu gero uma memória imunológica que pode ser celular e ou humoral, associada com anticorpos.
E, por último, eu tenho a regulação imune. Vocês concordam comigo que se eu dei uma topada no pé e ficar doendo para o resto da vida, e ficar inchando para o resto da vida, vocês vão concordar comigo que eu nunca mais vou poder usar um sapato. Então, uma vez que o problema da topada, de rompimento de vasos, tenha sido resolvido, eu preciso desinchar e gerar a parada de dor. Olha que interessante. Acabei de falar para vocês, então, que existem algumas características interessantes da resposta imune, inespecíficas e independentes de quem vai ser o causador. São o, primeiro, inchaço, a vermelhidão, a dor e uma característica que a gente acaba tendo que é muito importante, né? Um calor local. Então, aquele calor causado pelo direcionamento de vasos e temporariamente ou permanentemente, nesse caso da unha encravada, da unha inchada, temporariamente eu vou estar andando o quê? Mancando. E isso fica registrado no nosso organismo. Se eu tenho 4 etapas. E eu falei para vocês desde o início que a sorologia é rápida, que a gente chama de terapia com anticorpos é rápida, a vacinação demora um pouco mais. Mas por quê? Quando eu vou escolher uma e quando eu vou escolher outra? De acordo com o meu antígeno. Então, por que que dá sorologia para um paciente que está com H1N1, que foi infectado pelo vírus da gripe, não é interessante, porque eu quero que quando ele encontre de novo com o vírus da gripe, ele não sofra nenhuma interferência. Então, eu quero que ele já responda rápido. Se eu dou uma sorologia, ele vai responder, ele vai pegar a doença, vai desenvolver e pode até, no caso, vir a ter uma forma grave da doença. Olha que situação complicada. Então, vamos parar para pensar. Então, se eu preciso prevenir mais um encontro, 2 ou 3, ou uma forma grave, eu vou trabalhar diretamente com uma característica, que é qual? A vacina. Se eu tenho uma quantidade grande daquele antígeno que vai criar um processo de resposta imune incontrolável e eu tenho que conter, porque pode meu paciente virar óbito naquele momento, eu vou pensar na antibiótico terapia, que seria a sorologia. Vamos lá, então? Sorologia seria interessante para picadas de abelha, picadas de insetos, como, por exemplo, o escorpião, a picadas de cobra, mas não para uma resposta que eu preciso ser trabalhada. E outra coisa que eu falei para vocês no início, se nós fizéssemos sorologia para COVID, hoje eu tenho um tipo, amanhã eu tenho outro tipo, como nós iríamos produzir anticorpos variáveis suficientes? Não é mais interessante que no processo de desenvolvimento do sistema imune, onde ele está procurando a maquinária específica, ele vira produzir a resposta específica? Então, é assim que funciona o nosso organismo. Bom, pensando comigo, então, qual a melhor solução? É sempre essa a pergunta. Para vocês que estão entrando nesse mundo maravilhoso, estão aqui com a gente no curso introdutório, é um prazer estar falando para vocês, mas a realidade é que é muito complexo tomar decisão de um lado ou do outro. E quando eu coloco a figura de descarte, eu quero que vocês pensem que, em relação ao Covid, que essa figura que a gente tem aí na frente da tela, a quantidade de etapas que nós temos, ela é muito grande. Nós temos a entrada do Covid pelas vias aéreas superiores, nós temos o reconhecimento do Covid através do receptor ACE2 ou ECA2, então o organismo reconheceu a presença dele, a célula apresentadora de antígeno vai apresentar aos linfócitos, vai apresentar aos macrófagos. Quando ela fizer o processo de apresentação, o linfócito T, especificamente estimulado, ele vai gerar uma resposta do tipo TH1, depois, posteriormente, uma resposta do tipo TH2, mas ele vai preferencialmente gerar uma resposta do tipo TCD8 e células NK do tipo TH1. Por quê? Porque a minha célula dendrítica, ela não quer que esse vírus fique muito tempo ali esperando a produção de um anticorpo, ele quer o quê? Diretamente que ele seja morto. E quais são as células do nosso organismo que fazem isso? Identifiquei que tem um problema, vou lá e destruo. São os linfócitos. Existem 2 linfócitos responsáveis pelas respostas a vírus, linfócito T CD8
linfócito NK. Trabalhando com esses dois linfócitos, o que a gente sabe? As células infectadas, elas fazem uma sinalização que não tem nada bem. Então, o que eu quero? Eu quero ter muitos desses linfócitos para que essa sinalização de que não está nada bem, eu possa direcionar esse linfócito para lá e destruir a célula infectada. Olha que interessante. Ah, mas e os anticorpos? Não existem? Claro que existem, só que em menor quantidade. Por quê? Porque dependendo do antígeno, a resposta vai ser de um tipo ou de outro. Vou repetir. Dependendo do antígeno, a resposta vai ser de um tipo ou de outro. Vírus, então, a minha resposta é predominantemente celular. Então, eu tenho células NKs, linfócitos CD8. E, eventualmente, eu vou ter anticorpos. Então, não adianta ter Covid e ficar procurando anticorpo. Eu tenho que procurar o quê? Linfócito TCD4, TCD8 e células NKs. No caso de bactérias, predominantemente, nós temos a defesa mediada por sistema complemento e anticorpos. Então, se eu tenho anticorpos, eu vou ter que ter necessariamente uma resposta TH2. Olha que curioso que eu tenho isso. Tem a resposta celular bacteriana também, que é mediada por neutrófilos. Mas é importante a gente ter em mente que nós temos o neutrófilo célula, mas temos essas proteínas que auxiliam muito e que completam o sistema imune, por isso o sistema complemento, que marcam as células para que o neutrófilo chegue e destrua mais rápido. Observem a estratégia. Tem um anticorpo que vem mais rápido. Nós temos ainda fungos, que nós temos um outro tipo de resposta que é basicamente celular, do tipo TH17. Nós temos ainda respostas a vermes, nós temos resposta ao processo alérgico, que são específicos. O que vocês estão entendendo com esse meu comentário? Não adianta eu ter uma vacina que vai aumentar a quantidade de anticorpos se a minha resposta é celular. Ou não adianta ficar procurando anticorpo quando eu sei que a minha resposta aumentada vai ser de célula. Nós precisamos entender que cada tipo de antígeno, ele gera uma resposta específica. E para cada tipo de antígeno, eu vou ter uma estratégia preventiva diferente. Então, para antígenos como animais peçonhentos, é interessante que eu tenha um processo direto baseado em sorologia. Para vírus e bactérias, é interessante que eu tenha um processo vacinal. E para verme, também é interessante que nós tenhamos um outro processo, que na verdade é medicamentoso. Vou chegar rapidinho para falar para vocês que eu não queria deixar de mão a questão dos vermes. Verminoses estão muito associados com problema de saúde pública. O nosso organismo, ele desenvolve uma resposta específica associada com células e anticorpos. Só que você demora muito para construir essa resposta para verme. E essa demora pode fazer, por exemplo, que você tenha uma infestação por um oxiurus, aquele que dá uma coceira no ânus, pode fazer com que você tenha uma barriga d'água, como é o caso da esquistossomose. Então, para esse tipo de patologia que está associada com o saneamento básico, que não adianta tratar e você continuar bebendo água contaminada, na verdade, a gente tem um outro grupo uma outra forma de tratar, que seria interrompendo o ciclo desses animais para que o paciente se sinta mais tranquilo. Então, não é que o sistema imune não funciona, é porque um verme desse tamanho assim, né? Então, a gente está tentando o quê? Ajustar a realidade do verme para o organismo. Então, mais fácil para que o organismo se defenda, que você tenha um auxílio medicamentoso, tá bom? Seguindo nessa linha, vamos pensar em desenvolvimento de desenvolvimento de soros específicos. No caso do Covid, que nós temos experiência com o coronavírus, é que essa spike protein aí, que é a nossa a grande vilã, a nossa proteína S, ela mudou. Quando a proteína S mudou, aconteceu um fenômeno específico. Todo mundo que já havia entrado em contato com Covid antes na vida, agora tinha uma nova forma de Covid.
Então, ninguém estava preparado. Estamos nessa pandemia. Mas olha aqui do lado, ó. Nós temos a proteína S, mas temos uma proteína E, tem uma proteína M, tem uma proteína N. Curioso, então existem outras proteínas também associadas com o COVID que são capazes de gerar uma resposta do organismo. A proteína S é responsável pela entrada e a outra tem outras características para o vírus. Então, quando nós olhamos um gráfico como esse que eu estou mostrando para vocês, que nós passamos a ter as variantes, quem que variou? Proteína E, proteína M, proteína N. Por quê? O surto já aconteceu. A pandemia, ela é responsabilidade e ela aconteceu por conta do COVID e da mutação da spike, que foi a proteína S que gerou essas mutações. Então, isso quer dizer o quê? Que essas diferentes mutações que estão circulando hoje ao redor do mundo são diferentes combinações. Sim, vocês sabiam que isso acontece todo ano para o vírus da gripe? A gente já conhece o processo. Tem anos, H1N1 é a forma mais grave do vírus da influenza, que causa gripe. É a forma mais grave e pode gerar óbito, pode gerar insuficiência pulmonar, tempestade de citocinas, óbito dos pacientes. Engraçado, né? Parece até que eu estou falando de Covid. O que nós observamos? Que todo ano, o vírus da influenza muta. Ele muta em várias formas. Então, o que a gente tem que fazer? Gerar uma vacina que guarde características do ano anterior e permita essa recombinação. Então, todo ano nós temos vacinação para influenza. Todo ano, com certeza, teremos vacinação para coronavírus, para que seja incluído no calendário vacinal. Porque se nós sabemos o mecanismo de desenvolvimento de patogenicidade mutacional desses organismos, faz todo sentido que quando a gente olhe essas bolinhas agora para vocês, que eu estou mostrando, vermelho, amarelo e azul, que nós possamos ter no mesmo ano 3 variantes. Então, é por isso que apareceu, nossa, apareceu a variante indígena, nossa, a variante alemã, nossa, a variante brasileira. Todas elas são o quê? Uma soma do que tem acontecido até agora. Que é essa alteração rápida que a gente já esperava, porque é um vírus. E as vacinas precisam o quê? Contemplar essa mutação. Lembra que eu falei para vocês que a sorologia não iria conseguir fazer isso? Por quê? Então agora eu tenho a indiana, então vamos produzir a grande quantidade de soro para a indiana. Mas semana que vem eu peguei de novo a indiana. Só que a indiana não só que sorologia não deixa memória. Então, se eu dei soro, se eu fiz soroterapia para tratar o Covid indiano, eu posso pegá-lo 4, 5, 6, 20 vezes e eu nunca vou ter nenhuma resposta do meu organismo, porque eu não deixo memória. Já se eu tomei uma vacina, eu tenho uma chance maior de gerar uma resposta maior para o encontro das novas variáveis. Só que não uma resposta de anticorpos, uma resposta de células. Que tipo de células? CD8, linfócitos TCD8 e células NK. Por quê? Porque tanto o COVID quanto a influenza são vírus, e vírus a resposta é predominantemente celular. Na vacina para COVID, que foi o grande boom do momento, nós iniciamos o processo vacinal. Então, iniciamos pelos grupos de risco, pelas extremidades, e depois nós fomos evoluindo para as pessoas que estariam com um sistema imunológico mais responsivo. A grande questão é que algumas pessoas não vão se vacinar, não vão poder se vacinar. Esse quadrinho grande que eu trago para vocês, ele mostra que quando eu tenho uma pessoa vacinada, eu minimizo o risco de outras pessoas estarem vacinadas. Então, em azul, vocês estão vendo as pessoas que não se infectaram e que elas estão suscetíveis. Em vermelhinho, vocês estão vendo as pessoas que se infectaram e são capazes de transmitir. E agora, em verde, nós temos as pessoas que já adquiriram imunidade e não transmitem. Observem que, se eu aumentar o número de pessoas que não se infectaram e estão suscetíveis, se eu aumentar a quantidade desse número de pessoas vacinadas, então, se eu substituir o azulzinho para o verdinho, eu minimizo a chance do desenvolvimento de Covid nos indivíduos de uma população.
Imunidade de rebanho é uma coisa maravilhosa, só que ela demora muito tempo. Hoje nós não temos nem 40% da população vacinada. Então, falar de imunidade de rebanho hoje, aonde nós sabemos que aquela pessoa ali não se vacinou, mas ela também não vai pegar a doença, porque o antígeno vacinal está no ambiente, isso não vai acontecer tão cedo. A gente precisa ter clareza sobre isso, tá certo? O que fazer para a gente voltar, então, a seguir a vida da gente e ter maior liberdade? Primeiramente, a gente tem que entender que vacinar é preciso e vacinar não é uma questão individual, é uma questão de saúde pública. Nós temos pacientes que acabaram de sair de um transplante, que eles não vão poder vacinar. Nós temos pacientes hoje que, por exemplo, estão com o rim comprometido, aí dependendo do tipo, eles não vão poder se vacinar, né? Porque o fato de você ser renal crônico não quer dizer que você não possa vacinar, depende do seu estado. Algumas imunodeficiências, algumas doenças autoimunes, sempre verificando com o seu médico o seu estado. Eu faço uso de, por exemplo, eu tenho artrite reumatoide há muito tempo e eu não estou sentindo nada, posso vacinar ou não? Consulte o seu médico, mas assim, de qualquer coisa. Não deixe de fazer uso do medicamento pelo que está sendo dito na televisão, para nenhuma outra doença. E não é por causa do Covid. O Covid é o que está acontecendo agora. Mas a vacinação, ela é uma forma de salvar vidas. Então, vacinar é salvar vidas. E como é que a gente vai ajustar e vamos salvar vidas se, nesse exato momento, nós não estamos garantindo o quê? O melhor. E qual é o melhor? O melhor é esclarecer. É esclarecer que quando nós estamos vacinando, nós não estamos única e exclusivamente colocando a doença dentro da pessoa, nós estamos estimulando o organismo da pessoa a se preparar para quando chegar a forma grave, ela estar protegida. Para isso, existem diferentes tipos de vacinas. Gostaria de dizer para vocês que eu já trabalhei muito com vacinas. A metodologia que a gente tem hoje, que eu acho linda, de desenvolvimento de vacina, é, é maravilhosa, mas foi um longo caminho para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, por exemplo, o Covid, e eu estou mostrando o gráfico do Covid porque o Covid trouxe a possibilidade de nós utilizarmos o vírus, por exemplo, o adenovírus, com um pedaço do Covid, para poder desenvolver uma resposta imunológica. Esses testes sempre existiram, gente. A possibilidade de utilizar um vetor viral para carregar o antígeno para iniciar a resposta imunológica sempre existiu. Só que quando a gente está falando de humano, a gente não testa. A possibilidade de uma vacina de DNA. O que é uma vacina de DNA? Uma vacina de DNA é uma vacina onde a gente produz o DNA, coloca ele numa cápsula para a gente poder para poder enviar para o organismo e garantir que a gente vai ter o quê? Resposta contra as proteínas que foram produzidas. Olha que interessante, a gente já fica preparado para quando encontrarmos as proteínas do vírus, a gente já está pronto para responder. O que é um vírus inativo ou vírus morto? É um vírus que está lá estático. Qual é a vantagem dele? Não causa doença. Mas normalmente você precisa de muitas doses, 2 doses, para você poder ter uma resposta imune eficaz. E tá aí a poliomielite para falar, passamos muitas décadas só utilizando o vírus inativo, não é isso? Nós temos o vírus que, na verdade, a gente diria que ele é atenuado, então ele está vivo, então ele pode causar uma certa patologia, causar um certo desconforto, mas ele não é capaz de induzir a doença. Esse daí é super interessante, porque você se sente meio desconfortável quando toma vacina, mas quando depois de um tempo você fica bem. E as variações do vírus são pegas. Espera aí, então a senhora está dizendo que se a gente tem um vírus morto, eu não pego as variáveis? Não, não foi isso que eu disse. Porque apesar do vírus estar morto, ele carrega o quê? Todas as características anteriores, entendeu? Nós podemos ter a proteína, uma subunidade. Então, por exemplo, fazer uma vacina, dá uma subunidade da proteína H1N1, que seria a proteína responsável pela causa da doença da gripe pelo influenza, forma mais grave. Poderíamos dar um pedaço do H1N1 para os indivíduos produzirem uma resposta específica. Nós temos proteínas semelhantes à do vírus. Não é o vírus em si, mas parece com ele, de forma que facilita a resposta imunológica.
Nós temos o vetor viral, que eu acabei de falar, o DNA, tem o RNA também. O RNA ele é muito interessante, porque o RNA ele também vem dentro de uma cápsula. Ninguém vai desenvolver o vírus dentro de si, por favor. Quando você trabalha com isso é estratégia, ou para infecções bacterianas ou virais, só que a gente está falando do vetor viral, mesmo que a doença fosse bacteriana, tá? Só para deixar isso claro. Mas, quando eu penso, qual é a vantagem de eu administrar um RNA? Eu vou querer ter uma orelha de vírus, ou ter um pedaço, vai sair a proteína do vírus no meu DNA? Não, nada disso. É direcionado, o nosso organismo, ele destrói todo o antígeno que for diferente do que tem nele. Então, isso é automático. Nenhum RNA vai entrar, vai incorporar no nosso DNA, e agora nós somos metade nós mesmos e metade influenza ou metade Covid. Isso não existe. Então, é muito controlada. Existe uma técnica chamada gunshot, onde a gente coloca a partícula de RNA ou de DNA e a gente dá um tiro dentro de uma vesícula. E qual é a intenção de dar esse tiro naquela vesícula, né? Por causa da pressão, a intenção é que ele sofra o máximo de alterações possíveis nesse raio, para que ele seja incorporado, reconhecido dentro de uma célula, e a partir daí ele possa produzir o quê? Proteínas. Que proteínas? Proteínas que vão ser identificadas pelo nosso organismo como proteínas estranhas. Então, quando eu entrar em contato com o antígeno, eu respondo mais rápido. A estratégia de células apresentadoras de antígeno, lembra que eu falei para vocês assim, primeiro eu reconheço, depois que eu reconheço, eu sei se é vírus, bactéria, verme, fungo, depois eu apresento. Essa estratégia de apresentar, ela é muito relativa, porque o que eu vou apresentar? Eu vou apresentar aquele pedacinho ali, aquele pedacinho ali. Então, existe um controle, um estudo, mas a gente ainda não sabe se é a melhor estratégia vacinal. E aí nós temos hoje, especificamente eu trouxe para o Covid, como eu falei para vocês, as vacinas que nós temos mais comuns hoje, nós temos a Coronavac, que é do vírus inativado, nós temos a Sputnik, que é do vetor viral que eu falei para vocês, nós temos a da Pfizer com RNA, Moderna também, e nós temos a AstraZeneca, que é o vetor viral geneticamente modificado, e que estar sentindo reação quando toma essas vacinas e não a Coronavac, está tudo bem, porque, na verdade, todo mundo poderia ter tomado a Coronavac e ter tido uma vacina, uma reação também. Poderia, por que não? Ter a reação significa que o seu organismo realmente entrou em contato com aquele antígeno, reconheceu e iniciou um processo de resposta. Mas, independente de qualquer coisa, né? O meu objetivo com essa aula para vocês era falar primeiramente, da importância da vacinação, que vocês tivessem clareza entre a diferença ficou claro a separação entre vacinação e sorologia. Depois disso, dessa separação, um outro ponto extremamente importante para mim, que vocês tivessem clareza, é que existem diferentes tipos, mas a forma de ter resposta, mesmo do grupo vacinal, depende do tipo de antígeno. Então, se for vírus, como Covid, sempre resposta celular em primeiro lugar. Se for bactéria, vou ter resposta de anticorpos associados, para a gente se lembrar. Só que hoje, no mundo de hoje, nós também precisamos nos lembrar do básico, que é a higiene e a prevenção. Então, gente, lavar a mão com água e sabão, usar álcool gel na rua, evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca. Nesse exato momento, nós temos os aerossóis muito presentes, usem máscara. Se não estiver se sentindo bem, não saia na rua, fique em casa, sabe? Cuide-se para depois você sair à rua. Existem pessoas que não têm a mesma possibilidade que você. Então, você cuidando de você, está cuidando de mais um mundo de pessoas. E cobrir a boca e o nariz sempre que você tossir, tá certo? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Coloco-me sempre à disposição para poder estar discutindo com vocês. Vocês podem, por favor, sigam o nosso Instagram da laim.al, @laim.al. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Sintam-se à vontade para procurar qualquer um dos nossos monitores, dos nossos instrutores, da nossa diretoria, porque nós queremos sim vocês aqui conosco, fazendo a diferença no dia a dia, na vida. Então, não é aquela ciência que está longe do seu dia a dia, não. É aquela ciência que
trabalha, se preocupa com você todos os dias, tá certo? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e qualquer dúvida, eu estou por aqui. Um beijo enorme para vocês. Tchau, gente. Boa sorte na prova.